Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo. Dentro da discussão do comportamento operante, a gente finalizou no último vídeo a relação de contingência, né? O entendimento básico de relação de contingência, onde a gente viu inicialmente a noção de consequenciação e posteriormente, que foi o último vídeo, controle de estímulo, compondo então assim a relação completa estímulo, resposta, consequência. A partir de agora a gente começa a discutir outros elementos determinantes dentro dessa relação de contingência. Tá? Hoje ainda mantemos a discussão em cima de reforço. Não de reforço, mas da consequenciação, mas não o reforço em si. Isso a gente já discutiu. Tá? A gente vai entrar agora na forma como esse reforço se distribui ao longo do tempo em relação à ocorrência da resposta que é reforçada. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Acontece que nem todo comportamento que é emitido, porque da forma como a gente discutiu até esse momento, dá a ideia de que eu estou falando que um comportamento reforçado ele vai ser reforçado toda vez que ele for emitido. Não é esse o caso na nossa vida cotidiana. Nem sempre, como o texto fala, né? Nem sempre quando eu chego, sei lá, na geladeira, vai ter água gelada lá. Às vezes eu chego, abro e a água acabou e ninguém repôs. Então a resposta de ir até a geladeira não vai ser consequenciada com água. Tá? Nem sempre quando eu faço uma ligação para alguém, eu sou atendido. Tá? Então a resposta de ligar, ora ela é reforçada, ora ela não é reforçada. Nem toda vez em que eu emito comportamentos que normalmente são consequenciados por atenção, essa atenção é obtida. Tá? Então, mas isso não impede que o comportamento continue a ocorrer. Não é porque eu fui lá na geladeira hoje, não tinha água, ou seja, meu comportamento de ir até a geladeira não foi reforçado, isso não quer dizer que amanhã eu não vá voltar e buscar água na geladeira. Se a coisa for recorrente, pode ser que eu pare. Em um dado momento eu vou parar, que foi o que a gente discutiu com a ideia de extinção. Mas o que a gente vai chamar de intermitência do reforço, tá? O fato de eu me comportar, ora ser reforçado, ora não ser reforçado, é o que a gente vai discutir hoje, que é o tema que dentro da análise do comportamento a gente chama de esquemas de reforçamento. Um esquema de reforçamento é a forma como o reforço se distribui ao longo da história de reforçamento de um dado organismo para uma resposta específica. Então, o ratinho na caixa de Skinner, pressão a barra, quando eu estou falando de um esquema de reforçamento, onde ora a resposta é reforçada, ora ela não é, ou seja, uma situação em que a resposta ela é intermitentemente reforçada. O termo intermitência diz justamente disso, de ora ter reforço, ora não ter reforço. Tá? Então, só um minutinho que eu preciso ligar o ar-condicionado que tá quente pra caramba. Bora voltar pra aula. Então, o termo intermitência se refere a essa característica da distribuição de reforçadores ao longo da ocorrência da resposta, onde o reforço, de novo, ora vem, ora é contingente, ora eu tenho a não ocorrência do reforço, que algo muito mais característico
do processo de consequenciação do nosso comportamento em situação cotidiana do que a situação onde eu me comporto, sou reforçado, me comporto, sou reforçado, me comporto, sou reforçado. Ou seja, uma resposta que é continuamente reforçada. Esse é inclusive o primeiro esquema de reforçamento que o texto traz, que foi o que a gente, basicamente, a forma como a gente vem discutindo o processo de reforçamento, que é o que a gente vai chamar de reforço contínuo. Em termos de sigla, que vocês vão ver que dentro de que é o que a gente já veio falando ao longo da disciplina, né? A análise do comportamento normalmente trabalha com siglas para se referir a elementos que compõem a relação de controle do comportamento. No caso dos esquemas de reforçamento, a lógica é a mesma. Então, quando eu estou falando de um reforço contínuo, o que é um reforço contínuo? É a situação onde a resposta ela é continuamente reforçada, ou seja, toda ocorrência tem como consequência o reforçamento, o mesmo reforçamento. Esse esquema de reforçamento a gente chama de CRF. Tá? Só um parênteses rapidinho. Esse é um conteúdo que ele é mais, não vou dizer técnico, porque os outros também eram bastante técnicos, mas esse é provavelmente, dentro dos conteúdos que a gente vai discutir, o mais micro em termos de análise, em termos de olhar sobre o processo comportamental. A gente está olhando para ocorrências, relações de controle no nível da ocorrência da resposta. Para cada resposta eu tenho um reforço, para cada resposta eu não tenho um reforço, algo nesse sentido. E basicamente, quando estamos falando de esquema de reforçamento intermitente, a discussão é sobre as múltiplas formas de intermitência, que é o que a gente vai discutir nesse vídeo. Quais são as formas, as diferentes formas de intermitência? Quais são os diferentes critérios que o organismo, que a resposta, melhor do que o organismo, que a resposta deve atingir para que o reforçamento ocorra? Tá? Então, ela e para além disso, para além de quais são os tipos de intermitência, quais são os efeitos, os diferentes efeitos desses diferentes esquemas de reforçamento, dessas diferentes intermitências. Então, basicamente, o que a gente vai discutir aqui eu tenho um esquema que tem essas características e tem esses efeitos sobre o padrão de resposta. Tá? Então, se tem uma aula, se tem um conteúdo próximo da ideia de decoreba, é esse. Isso não quer dizer que esse seja um conteúdo que vocês vão precisar decorar no sentido do aprender de cor. Não. Se vocês entenderem a lógica que perpassa os esquemas de reforçamento, vai facilitar muito a vida de vocês. Mas ela é uma aula onde basicamente a gente tem essa é a configuração, esse é o efeito. Essa é a configuração, esse é o efeito. Essa é a configuração, esse é o efeito. Configuração da contingência, do esquema, da intermitência, e esse é o efeito no sentido de qual é o padrão de resposta que ele gera. Em termos de, eu estou falando de distribuição de resposta, de reforço, e qual é o efeito na distribuição de resposta. Essa é a relação. Mas se vocês entenderem isso, vai ficar muito mais simples. Se vocês não entenderem, é decoreba, desculpa. Tá? Mas se vocês entenderem que existe uma correlação entre a forma como o reforço se distribui com a forma com que o comportamento também se distribui, se entenderem essa ideia, esse conteúdo é muito simples. Se não entender essa ideia, esse conteúdo é muito chato e complexo. Tá?
Mas vamos lá. Quando a gente está pensando em esquemas de reforçamento, a gente está pensando em esquemas que se distribuem em função de normalmente, de dois grandes elementos, de duas grandes variáveis. Número de resposta ou passagem de tempo. Esses são os dois grandes elementos de distribuição de reforço, de característica exigida para a entrada em contato com o reforço. O número de resposta necessária para o reforço, 3, 4, 5, 15, 20 mil respostas necessárias para que o reforço ocorra, a consequência ocorra, ou o tempo transcorrido para que eu entre em contato com o reforço, ou seja, ter transcorrido 1 hora desde o último reforço, aí o reforço vem. Ter transcorrido 1 minuto desde o último reforço, aí o reforço vem. Ter transcorrido 1 semana desde o último reforço, e o reforço vem. Então, esses são talvez os dois principais elementos, os dois principais requisitos de distribuição de reforço, para a gente pensar os diferentes esquemas de reforçamento. Quando nós estamos falando em um critério que diz respeito ao número de resposta necessária, nós estamos falando em esquema de razão. Quando nós estamos falando de passagem de tempo, nós nos referimos a isso como esquemas de intervalo. Então, com base nos critérios de razão e de intervalo, a gente consegue também fazer uma série de variações em termos de esquema. O que eu vou fazer aqui? Vou tentar discutir com vocês um pouquinho os 4 principais esquemas, e aí eu vou discutir de forma mais detalhada, que é inclusive o que o livro faz, que é apresentar os 4 principais esquemas, ou seja, os 2 esquemas baseados em razão, 2 esquemas baseados em intervalo, e os seus respectivos efeitos. Depois disso, a gente entra em algumas variações desses esquemas para vocês entenderem algumas questões. Alguns desses esquemas são muito fáceis de serem observados no nosso cotidiano. Outros são um pouco mais difíceis de serem percebidos, ou por algumas características do ambiente, eles são inclusive mais difíceis de existirem, mas que no laboratório a gente consegue simulá-los com muita facilidade, no controle com os ratinhos. Alguns desses esquemas, quando vocês estiverem lá em Fenômenos 2, nós vamos reproduzi-los em laboratório com os nossos ratos nas caixas de condicionamento. Como eu falei, primeiro grande esquema, que é o que a gente já discutiu, a gente nem usava o termo esquema, são os esquemas contínuos. Esses esquemas contínuos não são esquemas intermitentes. Lembrando, esquema intermitente é o esquema onde nem toda a resposta é reforçada. Só existe um esquema não intermitente, que é o CRF, que é o esquema de reforçamento contínuo. CRF da sigla em inglês, Continuous Reinforcement. Esse é um esquema básico, a gente já discutiu ele quando a gente estava discutindo reforço. É isso, toda resposta gera reforço, aumento de frequência, lindo, maravilhoso. Vamos entrar nos esquemas intermitentes propriamente dito. Os esquemas intermitentes que eu falei, a gente vai discutir os 4 básicos. Quais são as características desses 4? Como é que eles vão se distribuir? A gente vai ter
esquemas que são baseados em razão, ou seja, como eu falei para vocês, em número de respostas, 5 respostas para cada reforço. Isso quer dizer que eu tenho 4 aí não reforçadas, só a quinta. Tá? 10 respostas para entrar em contato com o reforço. Isso quer dizer que eu tenho aí 9 respostas não reforçadas, só a 10ª. 1000 respostas para entrar em contato com o reforço. Isso quer dizer que eu tenho 999 respostas não reforçadas. E a última gera reforço. Tá? Tem os esquemas de intervalo, que são aqueles baseados em passagem de tempo. Tá? Então, de 1 em 1 minuto, a resposta é reforçada. Isso quer dizer que toda e qualquer outra resposta dentro desse período, antes de completar o minuto, não gerou reforço. Não sei quantas foram. Pode ter sido 1, pode ser 2, pode ser 15, pode ser 1000 respostas nesse intervalo de tempo. Tá? Só depois de ter transcorrido esse tempo que a gente vai falar, e a gente vai ter a lógica do reforçamento. Beleza. Então esses são os esquemas, são duas bases de esquema, razão e intervalo. Outra característica dos esquemas diz respeito à regularidade de exigência entre um reforço e o próximo reforço. Como assim? Eu tenho esquemas que são fixos, onde a exigência é a mesma de um reforço para o próximo. Número de resposta, onde eu vou ter o mesmo número de resposta para todos os reforços. Mesmo número de resposta exigida para todos os reforços. Pensando em intervalo, eu vou ter o mesmo tanto de tempo exigido, o mesmo tanto de tempo transcorrido para a obtenção de todos os reforços. Tá? E eu tenho os esquemas que a gente vai chamar de esquemas variáveis, aonde cada reforço, o critério se altera. Tenho esquemas de razão, eu tenho uma situação onde, num primeiro reforço, é exigido um determinado número de respostas para a obtenção do reforço. Para o próximo reforço, o número de respostas exigido é outro. Para o outro próximo é outro, e assim sucessivamente. Tá? Esses são os esquemas variáveis. Se eu estou pensando em intervalo, a mesma coisa. O número de tempo necessário para entrar em contato com o reforço varia para cada reforço. Com a combinação de exigências, razão, intervalo, fixo ou variável, a gente tem então 4 esquemas de reforçamento. A gente tem os esquemas de razão fixa, a gente tem os esquemas de razão variável, a gente tem os esquemas de intervalo fixo e os esquemas de intervalo variável. A gente vai dar uma olhada nesses 4 esquemas de reforçamento de forma um pouquinho mais detalhada. Eu vou tentar, esse eu vou fazer um pouquinho diferente, vou seguir um pouquinho mais o texto em relação a esse vídeo, porque não tem muito o que variar, o que mudar nessa discussão. É olhar para qual é o esquema, qual é o seu efeito, qual é o esquema, qual é o seu efeito. Tá? Eu vou fazer meio na mesma lógica do livro, eu vou apresentar os 4 esquemas que, se vocês entenderam isso que eu acabei de explicar, vocês já sabem como é que está organizado esses 4 esquemas. Razão fixa, razão variável, intervalo fixo e intervalo variável. Depois de explicar os 4, eu entro numa discussão de qual é o efeito comportamental que esses esquemas acarretam, que esses esquemas geram. Tá? Quais são os padrões que esses esquemas geram? Beleza. Vamos primeiro para os esquemas de razão. Como eu falei, esquema de razão é uma exigência de número de resposta. Eu preciso que o organismo se comporte X vezes para entrar em contato com o reforço. Se eu estou falando em um esquema fixo,
eu estou dizendo que esse número de vezes para todo reforço é sempre o mesmo. Então, se eu falo em um esquema de razão fixa, que na sigla que a gente usa do inglês Fixed Ratio, então vai ser FR. Então, pensar num esquema de FR5, por exemplo, isso quer dizer que para todo reforço eu tenho que emitir 5 respostas. O ratinho na caixa de Skinner, pressão a barra 5 vezes para entrar em contato com a gota d'água. O cara que trabalha por produtividade, por peça produzida, a cada 100 peças produzidas, R$50. Eu tenho aí um esquema de FR100. Se eu vou, sei lá, digitar no meu celular um número de telefone, eu estou trabalhando no esquema FR9, porque eu aperto 9 botõezinhos até completar a ligação, até começar a chamar do outro lado. Então, essa é a característica dos esquemas de razão fixa. São esquemas que se organizam com base no número de resposta e que para todo o reforço é sempre o mesmo número de resposta. Beleza. Vamos para o próximo esquema. Esquema de razão variável. O que isso quer dizer? Que para cada reforço, o número de resposta requerida para entrar em contato com o reforço muda de reforço para reforço. O ratinho na caixa de Skinner. Primeiro reforço eu exigi 5 respostas. O segundo reforço eu exigi 15 respostas. O terceiro reforço eu exigi 2 respostas. O quarto, 7. O quinto, 1 resposta. O sexto, 20 respostas. E por aí vai. Dentro de uma lógica de sigla também, a gente tem Variable Ratio, então VR. Então, mas, da mesma forma que no esquema de razão, para especificar qual é o esquema vigente, a gente fala, estou trabalhando com um FR10, ou seja, a cada 10 respostas reforço. No esquema variável, a gente também especifica um valor para essa razão, apesar dela variar de reforço para reforço. Então, se eu falar que eu estou trabalhando com um esquema de reforçamento VR5, isso não quer dizer que para todo o reforço vão ser sempre 5 respostas. Eu vou ter ora 2, depois 8, depois 5, depois 7, depois 3. Se vocês somarem todas esses números de resposta e dividir, ou seja, fazer uma média, vai dar 5. Então, os esquemas de razão variável, nós os especificamos tecnicamente, afirmando o número médio da razão exigida para entrar em contato com o reforço. No texto ele dá o exemplo de alguém jogando num caça-níquel, que para ganhar a primeira vez precisou abaixar a alavanca, 100 e tantas vezes, a segunda 50 vezes, a terceira 200, a quarta 22 e por aí vai. Um vendedor de imóvel, por exemplo, para vender um apartamento, ele levou 5 pessoas para vender o apartamento e vendeu para a quinta. O segundo apartamento, para ele vender, ele precisou levar 15 pessoas. O terceiro apartamento, ele precisou levar 10 pessoas até que comprassem um apartamento. Nesse caso, esse vendedor está trabalhando
o comportamento dele de fazer visitas com possíveis compradores está sendo reforçado em razão variável 10. Tá? Se vocês fizerem a média, vai dar 10. Então, razão variável 10. Tá? Beleza. Esses são os esquemas de razão. Razão fixa e razão variável. Os esquemas de intervalo, qual é a característica dele? Não depende mais de número de resposta. Eu só preciso de uma única resposta para reforço. Que resposta é essa? É a primeira resposta depois de ter transcorrido um determinado intervalo de tempo. Tá? Nesse sentido, a gente vai ter então intervalo fixo. Intervalo fixo como aquele esquema onde eu entro em contato com o reforço após ter transcorrido um intervalo de tempo e todo o reforço é sempre o mesmo intervalo de tempo que foi transcorrido. Beleza? Sei lá, o que reforça o meu comportamento de ligar a televisão é o programa do Faustão. Meio louco, mas esse é o reforço do meu comportamento de apertar o botãozinho power no controle remoto da minha televisão. Essa é uma resposta, a minha resposta então de apertar o controle remoto da televisão, essa resposta só vai ser reforçada de 7 em 7 dias. Tá? Pode ocorrer respostas durante esse período? Pode. Mas essas respostas que ocorrerem durante o intervalo não vão ser respostas que vão estar sendo reforçadas. Se eu aperto ligar a televisão na terça-feira, 4 horas da tarde, não está passando Faustão. Então, se Faustão é o evento único, exclusivo, que reforça o meu comportamento de ligar a televisão, essa minha resposta não foi reforçada. Ah? Se eu apertar isso na quinta-feira, às 10 horas da noite, é a mesma coisa. Se eu apertar no sábado, 11 horas da manhã, a mesma coisa. Só vai no domingo, não sei que hora que começa, Faustão, mas aquele horário, aquela resposta de apertar o botão gera reforço. No livro ele dá o exemplo, acho que de uma criança, de um adolescente que pede dinheiro para os pais e os pais só dão dinheiro, sei lá, de 7 em 7 dias. O adolescente pode pedir à vontade antes de ter terminado que o pai não entregue esse dinheiro. Um elemento importante dos esquemas de intervalo: é necessário que a resposta ocorra. É necessário que esse adolescente peça o dinheiro, senão o pai não entrega. E é necessário que eu aperte o botão da televisão, senão a televisão não liga e eu não tenho acesso ao reforçador Faustão. Tá? O ratinho na caixa de Skinner de tempos em tempos, trabalhando em esquema de intervalo fixo, sei lá, 90 segundos. Isso quer dizer que ele pressiona a barra após ter transcorrido os 90 segundos, ele tem contato com o reforço. Ele pode pressionar a barra o quanto for antes de terminar os 90 segundos, que não vem reforço. Depois que transcorreu os 90 segundos, a primeira pressão à barra vai gerar reforço. Beleza? Tá. O esquema de reforçamento de intervalo variável, a lógica é a mesma. De intervalo seria passagem de tempo, e a mesma lógica do variável que a gente discutiu lá na razão. Ou seja, para cada reforço, o tempo, o intervalo transcorrido muda. O livro dá um exemplo que eu acho interessante. Quando eu estava na graduação,
a gente tinha, porque como não tinha lá muita internet, essas coisas, década de 90, né? A gente tinha na universidade um quadro um mural, onde eram fixados propostas de estágio para gente da psicologia, né? De estágio não curricular. Tá? Era fixado, então tem um estágio, sei lá, na empresa tal, paga remunerando X, coisas do tipo. Tá? Ir até esse mural sei lá, hoje estava lá uma nova proposta de estágio. Tá? Eu ir amanhã, talvez não tinha, continuava a mesma proposta de antigamente. Eu ir depois de amanhã, não tinha. Passava uma semana, estava lá uma proposta nova. Tá? Depois disso, 3 dias depois tinha uma nova proposta. Depois disso, 2 semanas depois tinha uma nova proposta. Então essa ida, eu ter acesso a propostas de estágio dependia da minha ida, dependia de transcorrer o tempo. Mas de proposta nova em proposta nova variava o tempo de ida. Tá? Beleza. Então esses são os nossos 4 esquemas de reforçamento básicos que a gente vai ter. Os esquemas de razão fixo e variável e os esquemas de intervalo fixo e variável. Cada um desses esquemas gera uma distribuição de respostas diferentes. Tá? O comportamento do organismo submetido a esses esquemas vai variar de esquema para esquema. Por que isso? Por que vai variar? Porque varia a forma como o reforço está distribuído. Tá? Então, na medida em que o reforço varia sua forma de distribuição, o comportamento se adequa a essa distribuição e apresenta um padrão adequado. Então, se adequa, né? Apresenta um padrão adequado àquela distribuição de reforço. Tá? Nesse momento, principalmente, vocês estiverem assistindo agora esse vídeo, tá? Pega agora o livro de vocês e abra na página aonde você tem no capítulo os gráficos de distribuição de resposta. Algo parecido com isso daqui. Tá? No livro novo, é na página 165. Eu não estou aqui comigo com o volume antigo para saber em qual página direitinho que é, mas é basicamente algo parecido com isso daqui. Vamos mostrar lá de novo. Tá? Então, me acompanhem olhando para isso. Eu vou tentar explicar aqui para vocês, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Tá? Vamos lá. Nesses gráficos que estão aí, eles estão representando a forma como os comportamentos vão se distribuir. Aonde a gente vai ter aqui a frequência de resposta, nesse eixo aqui, a frequência de resposta e o tempo transcorrido. Tá? Então, essa distribuição ela vai variar em termos de frequência, ou seja, alguns desses esquemas geram frequências maiores de responder, outros geram frequências mais baixas, outros geram momentos de pausa no responder e retorno para o responder, sendo que em alguns desses esquemas essas pausas são mais bem marcadas, são maiores, tá? E em outros esquemas essas pausas são mais sutis, em alguns casos quase não se percebe essas pausas, tá? São praticamente inexistentes em alguns desses esquemas.
Vamos lá. Só pra gente... vamos pegar cada um desses esquemas e olhar detalhadamente. Primeiro, esquema de razão fixa. No livro, esse aqui, o primeiro. A razão fixa. Esquema de razão fixa, o que eu tenho? Eu tenho um reforço que é dependente do responder. Ou seja, é necessário que o organismo se engaje em se comportar para que ele entre em contato com o reforço. Lembra? Se eu estou pensando num FR 10, isso quer dizer que a cada 10 respostas eu entro em contato com o reforço. Vamos pensar da seguinte forma. Um ratinho na caixa de Skinner. Se durante 1 minuto ele pressionar a barra 10 vezes, ele entra em contato com um reforço em 1 minuto. Se em 1 minuto ele pressionar a barra 20 vezes, ele vai entrar em contato com 2 ocorrências de reforço. Se ele pressionar a barra 30 vezes em 1 minuto ele entra em contato com 3 ocorrências de reforço. Percebam que nessa situação, quanto mais rápido você responder, maior a quantidade de reforço que você entra em contato dentro de uma dada unidade de tempo. Então, os esquemas de razão, em geral, são esquemas que, além de reforçar o responder, dentro da lógica do esquema, né, reforçar o FR10, depois de 10 respostas, reforço, além de ter essa lógica de reforçamento, eu tenho também uma lógica de que os esquemas de razão reforçam a alta frequência no responder. Quanto mais rápido o organismo se comportar, maior a frequência de reforços. O cara que trabalha por produtividade, o indivíduo que a cada 10 peças produzidas ganha R$100, se ele produz 10 peças no dia, ele ganha R$100 por dia. Se ele produzir 20 peças por dia, ele ganha R$200 por dia. E assim sucessivamente. Quanto maior a produção, maior o valor de reforço dentro da mesma unidade de tempo. Então, um esquema de razão gera uma alta frequência. O esquema de razão fixa, ele tem uma característica que é o seguinte: se eu estou pensando em uma razão fixa 10, por exemplo, vou aumentar essa razão só para ficar mais fácil de visualizar. Se eu estou pensando em uma razão fixa 40, ou seja, a cada 40 respostas do ratinho na caixa de Skinner, eu tenho a seguinte situação. O ratinho se comporta, pressiona 40 vezes, entra em contato com reforço. Historicamente, logo após esse reforço, não vem reforço. A resposta subsequente não vem reforço. Na primeira não vem, na segunda não vem, na terceira não vem. Então, historicamente, o organismo não entra em contato com o reforço logo após o reforço. Essa característica acaba gerando uma pausa. O organismo para. Porque logo após reforço, as respostas estão submetidas a uma lógica de extinção. Extinção entre aspas, porque o reforço vem depois de 40 outras respostas. Mas inicialmente, o reforço não vem. Então tem uma pausa. Só que, como eu falei, lembra? Nos esquemas de razão, quanto mais rápido eu responder, maior o número de reforços. Então, como existe essa relação entre responder e reforço, eu tenho essa pausa, mas essa pausa é uma pausa razoavelmente curta.
Porque o voltar a responder está correlacionado com um reforço provável em breve. Quer dizer, em breve, depende do número de respostas necessário. Mas o próximo reforço só vem se o organismo voltar a se comportar. Então, essas duas características de um esquema de razão, ou seja, que faz com que eu tenha uma alta frequência no responder, tá? Em conjunto com a característica de reforço de uma razão fixa, que implica em, logo após o reforço, não ter consequência reforçadora para aquele padrão de resposta. Então, isso implica em uma pausa, mas como o reforço está atrelado ao responder, essa pausa é curta e rapidamente o organismo volta a se comportar. Tá? O indivíduo que toma lá o cafezinho, o cara que está fazendo ganha por peça, ele para tomar um cafezinho depois que ele completou a unidade. É mais provável que ele pare logo depois que ele completou a unidade a unidade da razão. Né? Toma um micro cafezinho e vamos voltar para continuar construindo peça, porque ao voltar ele termina a próxima unidade, termina a próxima razão, reforço. Tá? Então temos essa característica, frequência alta com pequenas pausas pós-reforço. Tá? Beleza. Quando a gente pensa em uma razão variável, tá? A gente tem um comportamento que depende do número de resposta. Então, nesse sentido, eu vou ter também uma frequência alta. Só que diferente da razão fixa, na razão variável, toda resposta tem probabilidade de reforço. Porque lembra, razão variável, para um primeiro reforço, eu precisei emitir 10 respostas. Para um segundo, eu precisei de 5. Para o terceiro, 15. Para o quarto, 1. Para o quinto, 2. Para o sexto, 25. Então, historicamente, toda resposta tem probabilidade de estar correlacionado com reforço. Isso implica numa quase anulação da pausa pós-reforço. Porque lembra, a pausa ocorre na razão fixa, porque logo após o reforço não vem reforço. Aqui na razão variável, logo após o reforço, a próxima resposta tem probabilidade de ser reforçada, tem a mesma probabilidade que todas as outras. Isso faz com que eu tenha na razão variável um esquema de alta frequência e com pequenas pausas. Então, a frequência da razão variável é maior do que a da razão fixa, porque como eu não tenho pausa, o organismo continua se comportando. Então, eu tenho pausas. Quando eu tenho pausas, elas são muito microscópicas nessa situação. Então, quando a gente compara aqui os dois gráficos, percebo alta frequência, mas na razão fixa eu tenho pausas pós-reforço, percebam, pausas pós-reforço, esses tracinhos assim, são os reforços. Logo depois, sempre uma outra pausa. Na razão variável, frequência alta, pós-reforço, sem pausa. Beleza, vamos entrar no esquema de intervalo. Lembrando, esquema de intervalo, passagem de tempo, primeira resposta após passagem de tempo, reforço. No intervalo fixo, esse é o esquema provavelmente que gere o padrão comportamental mais complexo, mais com uma maior variação entre um reforço e outro. O que acontece? Esquema de intervalo fixo, 1 minuto. Quer dizer que de 1 em 1 minuto a primeira resposta vai ser reforçada. Ótimo.
Tá? É o esquema de intervalo, não depende de número de responder. Lembrando, esquema de intervalo, 1 minuto, de 1 em 1 minuto, primeira resposta reforçada. Isso quer dizer que apenas uma única resposta é necessária para entrar em contato com reforço. Isso faz com que eu tenha uma frequência de resposta bem mais baixa. De novo, porque não está atrelado ao número de responder. Se eu penso em um esquema de intervalo fixo, 1 minuto, o organismo dentro de uma caixa de skinner, lá o ratinho pressionando barra na caixa de skinner, deixo ele lá 10 minutos. Se ele pressionar a barra 1000 vezes, ele vai ganhar 10 reforços. Se ele pressionar a barra 10 vezes nos momentos certos, ele vai ganhar 10 reforços. Então, quanto maior a frequência de resposta, maior é o custo dela. E o reforço não muda. Então, eu tenho uma frequência muito baixa envolvida aí. Tá? Beleza. Por fim... Desculpa. Por fim não acabamos o intervalo fixo. Viajei aqui agora. A gente vai ter, então, uma frequência baixa. Tá? E é sempre um intervalo fixo. É sempre o mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Semelhante à razão fixa. Logo após o reforço, não vem reforço. Tá? Então, pausa também, do mesmo jeito. Só que, diferente da razão, o voltar rápido a se comportar não está atrelado ao reforço. O que está atrelado ao reforço é a passagem de tempo. Então, nesse sentido, a pausa é muito maior. O comportamento de responder logo após o reforço entra em extinção, porque nunca gera reforço logo após. Então, eu tenho uma pausa mais bem marcada e mais extensa do que na razão fixa. À medida em que o tempo vai passando, o organismo vai iniciando o responder e acelerando gradativamente até atingir o momento do responder. A gente vai ter um esquema, aqui ó, é esse daqui. Percebam, tracinho aqui ó, reforço. Eu tenho uma pausa e à medida que vai chegando próximo do fim do intervalo, percebam, vai tendo uma aceleração, um aumento na frequência. Que a gente vai chamar isso, esse momento, essa curvatura de aceleração, a gente chama de scallop. Esse momento onde você consegue perceber uma aceleração no responder. Respondeu? Reforço? Pausa. Uma pausa comprida, scallop, aceleração, até atingir o pico, reforço, pausa grande, aceleração, pico de responder, reforço, pausa, aceleração, por aí vai. Por isso que eu falei que ele é o esquema que gera a maior variação entre um reforço e outro. Eu tenho um momento de pausa, eu tenho um momento de aceleração, eu tenho um momento de pico de responder. De novo, pausa, scallop, aceleração, pico no responder, reforço. Tá? Beleza. Por fim, dentro desses 4, intervalo variável. Intervalo variável, de novo, tempo necessário. Então, frequência baixa, porque não depende do número de responder, depende sim do responder depois de ter transcorrido um tempo. Só que, diferente do intervalo fixo e semelhante à razão variável, todo o momento tem probabilidade de reforço. Tá? Então, o que vai acontecer? Aquelas pausas bem marcadas com aceleração gradativa para atingir um pico do intervalo fixo não vai acontecer
no intervalo variável. Tá? O que eu vou ter é uma frequência baixa, moderada, baixa, comparado com os esquemas de razão, tá? Mas que mas contínuo, sem pausa, igual razão variável. Aqui é a frequência alta e contínua, tá? Sem variação na frequência do responder ao longo do processo. Aqui a gente tem variação, porque a gente tem as pausas. Aqui a gente tem variação, porque tem pausa e tem scallop. Aqui a gente tem um contínuo no responder. O organismo responde na mesma frequência. Não tão rápido quanto aqui, porque aqui no intervalo variável independe da frequência. Depende do transcorrer o tempo. Beleza. Tá, então o que a gente tem quando a gente olha para esses 4 esquemas? Os esquemas de razão vão gerar frequências mais altas do que os esquemas de intervalo. Por quê? Porque os esquemas de razão, o reforço depende do se comportar. O de intervalo depende da passagem de tempo. Então, a frequência vai ser mais alta nos esquemas de razão do que nos esquemas de intervalo. Da mesma forma, os esquemas variáveis vão gerar frequências mais altas do que os esquemas fixos. Por quê? Porque nos esquemas variáveis, todo o momento tem probabilidade de reforço, seja pensando no intervalo, seja pensando em número de resposta. Todas as respostas ou todos os momentos transcorridos têm probabilidade. No fixo, não. Então, eles acabam gerando pausas. E ao gerar pausas, eu tenho uma frequência de responder menor, mais baixo. Tá? Pessoal, esse conteúdo é um conteúdo mais extenso. Então, normalmente eu divido ele em 2 aulas. Da mesma forma vai acontecer aqui agora. Vou dividir esse conteúdo em 2 vídeos. A gente para aqui discutindo os esquemas básicos e no próximo vídeo eu discuto as complexidades, as combinações de esquemas e faço uma análise um pouco mais detalhada em cima dessas relações complexificadoras e tentativas que existem em pensar esquemas que reproduzam melhor a situação cotidiana do que esses 4 esquemas de reforçamento. Beleza? Então é isso. Bom resto de semana. Desculpa ter atrasado um pouquinho para entregar esse vídeo para vocês. Beleza? Até mais. Até o próximo.